Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, te livre de todo mal e que você jamais perca a fé e muito menos a esperança. Caminhe aqui, marche aqui, trabalhe, lute, faça tudo o que você puder aqui, mas olhando do alto, esperando do Senhor o livramento, a provisão, esperando do Senhor aquilo tudo que você necessita, porque mais do que aquilo que você deseja é aquilo que você necessita. Às vezes a gente deseja algo, mas Deus sabe que nós precisamos de outra coisa. Não que Ele não possa fazer aquilo que seu coração tanto anseia, pelo contrário, a palavra do Senhor fala: tenha prazer no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas ainda que façamos planos, Deus sabe o que realmente nós precisamos. E o Senhor é fiel para suprir todas as suas necessidades. Busque a face do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque a vontade sobrenatural, boa, agradável e perfeita do Senhor. Assim como na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a buscar em Deus que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode ter certeza que o Pai Celestial sabe exatamente tudo aquilo que o filho precisa. Então caminhe aqui, olhando para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Juízes, no capítulo 6. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 1 que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste vinham e invadiam. E então roubavam tudo que os israelitas tinham plantado. Queridos, ainda que Deus seja o seu Senhor, o seu Deus, se porventura você pisar na bola, pode ter certeza que a consequência virá. Lembra de Davi, segundo o coração de Deus? Era a época de estar na guerra, ficou no palácio, viu que não deveria, desejou a mulher dos outros, deitou-se com ela, adulterou, ainda colocou o esposo dela na frente de batalha para que morresse. E Davi colheu as consequências do pecado de forma amarga. Amarga, segundo o coração de Deus. Tirado de detrás das malhadas, se assentou no trono de Israel. Foi um rei que Israel tanto amava, mas errou, deu brecha. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, seja quem for. Lembra de Sansão? Aqui na Bíblia, o homem mais forte, segundo a palavra de Deus, que pisou nesta terra. Ele sozinho, com uma queixada de jumentos, matava milhares de uma vez. É a palavra do Senhor quem fala. Por quê? Porque o Espírito de Deus era com Sansão. E a força do Senhor o tomava de forma que ele rasgava um leão no meio, como se fosse um cabrito. Ele segurava os portões da cidade nos braços. Aquele homem tinha uma força sobrenatural, assustadora. Porque a força de Deus estava na vida daquele homem. Deu brecha. Caiu também na imoralidade sexual, deu vazão às paixões desenfreadas da sua carne e foi no colo de Dalila que ele foi então traído e pego pelos inimigos. Então, seja quem for, deu brecha, a consequência vem. Porque de Deus ninguém zomba, o que o homem planta, certamente ele vai colher. E o livro de Juízes, nós vemos isso de uma forma incrível, uma sequência atrás da outra. Deus levantava o juiz, aquele homem era usado por Deus a favor do povo de Deus, o povo andava na linha e aquele juiz morria e o povo desbandeirava no pecado. Pela misericórdia, Deus ouvia o clamor do povo, porque na hora do aperto, clama como nunca, chora, se humilha. E então Deus atendia, levantava outro juiz, e durante a vida daquele juiz, o povo andava na linha, aquele juiz falecia e o povo novamente desbandeirava. E exatamente nessa época estava acontecendo isso. A palavra de Deus fala no capítulo 6, como eu li, primeiro versículo, que de novo,
Os israelitas fizeram o que Deus reprovava. Então Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos do inimigo. Mas também o povo clamou. E pela bondade do Senhor, Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, até Gideão. E quando chegou Gideão, estava escondido, malhando trigo no tanque de prensar uvas, porque ele já sabia que certamente o inimigo viria e roubaria a sua colheita. E quando o anjo veio, o saudou de uma forma poderosa que nem ele acreditou. Aqui no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. E a resposta dele foi, versículo 14, eu estou pulando versículo 13, versículo 14. O Senhor se voltou para ele novamente e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Mas a resposta de Gideão foi: ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã ou a minha família é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E então o anjo respondeu a Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor. Porque quando se trata de o anjo do Senhor, nós vemos que ele está até escrito com letra maiúscula, simboliza a presença do Senhor. Você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Me chama a atenção que quando o anjo do Senhor foi até Gideão, ele escondido com medo do saque, do furto dos inimigos, ele não acreditava nem em si mesmo. Ele se considerava o menor da sua família, o menor de toda a tribo de Manassés, mas aqui o próprio Senhor falou com ele: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Num dos piores momentos de crise em Israel, por causa dos ataques inimigos, a desobediência do povo, Deus ele tinha o propósito de livrar o povo. Por quê? Porque o povo tinha clamado a ele. E foi nesse momento de crise, de dificuldade, de destruição, de saque do inimigo, que Gideão foi convocado para a guerra. E ele não acreditava em si mesmo. Quantas vezes a gente não acredita em nós mesmos? Mas uma coisa é eu ir sozinha para a guerra. Outra coisa é Deus estar comigo e me garantir a vitória na guerra. O Senhor respondeu a Gideão: eu estarei com você e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. É por isso que nós precisamos, sempre que entrar numa batalha, entrar confiante, entrar dependente, entrar pela fé na unção do Senhor. Não vá sozinho para a guerra. Não vá sozinho para a batalha. Não tente jamais guerrear na força do seu braço. Porque ele sabia que ele não tinha capacidade. Ele sabia que fisicamente a derrota era certa. Mas quando Deus nos garante a sua presença, nós não temos o que temer. Por maior que seja o inimigo, por mais forte que seja o inimigo, se lembra de Davi? Enquanto todo Israel, juntamente com rei Saul, recuava, ele não temeu. Ele ouviu palavras de maldição contra si, vindas de Golias. Mas pela força do Senhor, ele foi para cima daquele gigante, porque ele mesmo declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, lute sim, mas lute pelo nome do Senhor dos Exércitos, na força do Senhor dos Exércitos. E não dê lugar para o inimigo agir. Não dê lugar, não dê brecha para o pecado. Porque certamente, se você der brecha, o inimigo vai entrar rasgando. Mas quando você está na presença do Senhor, guardado pelo Senhor, a vitória é certa. Confie no braço forte do Senhor. E com certeza o Senhor te livrará e a vitória chegará. Amém?